Todos. Vamos chamar o nosso próximo convidado, que é o Cristiano Machado, que é diretor da Federação Nacional de Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social, para falar sobre a greve dos servidores do INSS. Boa noite, Cristiano. Obrigado pela presença Olá, aqui. Cristiano. Obrigada. Olá, boa noite. Desculpe a demora em chamá-lo e a gente quer saber o que o sindicato está pedindo e o que o governo está cedendo, porque nós estamos no pontinho de uma greve do INSS, né? Exatamente. Primeiro, agradecer o convite da TV GGN, sempre um prazer estar aqui pela FENASP falando com vocês, né? E importante também ter esse espaço para a gente divulgar as lutas da classe trabalhadora, que muitas vezes a gente tem um espaço muito diminuto na imprensa, na grande imprensa, vamos dizer assim, para que a gente possa falar das nossas pautas, das pautas de reivindicação e da luta mesmo dos trabalhadores. No caso específico da nossa categoria, os trabalhadores do INSS pertencem à carreira do Seguro Social. Hoje nós estamos completando uma greve que já dura 64 dias. E é uma greve que ela vem sendo aí bastante, eu diria, reprimida pelo governo. Inicialmente, a gente teve corte de salários, que isso a gente conseguiu reverter aí na movimentação política. A gente teve um processo de judicialização da própria greve com a imposição de multas diárias de 500 mil contra as entidades, né? Então, só para a gente ter uma ideia da situação, né? E as pautas nossas, né? A gente tem pautas aí que são as pautas econômicas, que elas são bem importantes. Hoje, os servidores do INSS, que são aí de nível médio, da carreira do Seguro Social, que estão na última referência da carreira, têm um salário base que é em torno de R$ 1.200, ou seja, é inferior ao salário mínimo. Então, a gente vem de um processo de uma greve de 2022, em que uma das pautas era a incorporação das gratificações produtivistas no salário base, para corrigir essa estrutura remuneratória que é altamente regressiva, que coloca o servidor aí sempre com a insegurança de ter o seu salário preso ao atingimento de metas de produtividade. Nós temos também as questões relativas às condições de trabalho. As condições de trabalho hoje no INSS, elas são extremamente preocupantes. Nós temos as agências privadas, elas foram basicamente desmanteladas aí, principalmente no governo anterior. A gente tem problemas muito sérios de sistemas, de conexão de internet, de equipamentos obsoletos, de imobiliário sem ergonomia, agências que às vezes faltam coisas básicas como água potável para as pessoas beberem, infiltrações, né? Então esse é um ponto. E um ponto também que é fundamental, que nós temos aí uma luta pela valorização da carreira do seguro social. Então tem uma pauta que é o reconhecimento da carreira como nível superior, como carreira finalística de Estado, mas a nossa perspectiva, quando nós falamos da valorização da carreira, não é naquele sentido da PEC 32, que Paulo Guedes tentou defender, ou aquela tentativa feita lá nos anos 90 pelo Mari com Bresser Pereira, que era você privatizar todos os setores do serviço público, jogar todo o serviço público na mão de empresas privadas. E aí, vamos lembrar, só o INSS tem em torno de 1.600 agências. Então, isso é um pote de ouro para empresas aí que têm interesse em assumir serviços terceirizados na INSS. Então, a nossa luta também ela é contra a terceirização, e nós entendemos que a valorização na carreira ela vai se dar como reconhecimento da Previdência Social e fortalecimento enquanto política pública na perspectiva de reconhecimento de direitos da população. Então, nós estamos aí já completando, amanhã vamos fazer 65 dias da greve. Até o momento, o governo não tinha apresentado nenhuma proposta para que a gente pudesse levar para as nossas assembleias estaduais. Nós somos uma federação nacional, uma federação de sindicatos estaduais. Então, nós estamos com uma dificuldade muito grande de desenrolar um processo de negociação. Então, fizemos várias tratativas junto ao Ministério da Gestão, Inovação e Serviço Público, junto ao Ministério da Previdência Social, junto à presidência do INSS, mas, infelizmente, tem uma intransigência muito grande. Então, ontem, aqui pelo nosso Comando Nacional de Greve da FENASPES, nós realizamos uma atividade ali no Palácio Planalto, em que nós tivemos um processo de negociação com a Secretaria de Políticas Sociais, e hoje nós fomos recebidos lá pelos secretários, né? E lá a gente encaminhou mais uma vez a pauta de reivindicação e solicitamos que
houvesse uma interseção do Gabinete da Presidência, da Casa Civil, junto aos ministérios da Gestão e Inovação, da Previdência Social e do INSS, para que seja apresentada uma proposta atendendo às pautas da categoria, para que a gente consiga dar um bom fim a esta greve, né? A greve, ela começa, mas ela tem que ter um fim. E quanto menos o governo se coloca na disposição de negociar, mais a greve acaba se estendendo. Então, em linhas gerais, assim, um panorama geral da situação da greve é essa, né? A gente tem se reunido aí diariamente, comando de greve, a gente tem atividade nos estados, a gente tem atividades nos locais de trabalho, mas estamos aí na expectativa de que o governo atenda às nossas pautas. Cristiano, oi, fala. Não, eu queria ver com o Cristiano como que vocês receberam essa decisão do STJ com relação às multas e tudo mais, com a continuidade da greve, como que vocês receberam essa decisão de tornando, né, colocando como aceito a proposta do governo, como é que vocês receberam isso? Isso, né, a multa que foi aplicada contra a FENASPES foi de R$500 mil ao dia. E aí, a gente somando aí 30 dias de greve, a gente teria uma multa de 30 milhões, né? 30 milhões de reais. Só para a gente ter uma ideia, a multa que a Justiça aplicou contra as entidades representativas dos servidores, ela é superior, né, em dias aí à multa que foi aplicada contra o X, né, o antigo Twitter, que foi em torno de 18 milhões. Então, isso já demonstra qual o papel do judiciário, né? O papel para punir mesmo, muitas vezes aí, as organizações que defende os trabalhadores, né? E dessa ação judicial nós tivemos a notícia inicialmente, aí hoje, né, que está até no site já da FENASPES, de que o INSS teria entrou com pedido de extinção do processo, sem o julgamento do mérito e que a multa fosse cancelada. Então a multa não chegou a ser cobrada, mas aí nós precisamos tomar muito cuidado, porque o que o governo tentou fazer? Com a federação nossa, a FENASPES, não houve assinatura de acordo de greve. O que houve o governo, assim como aconteceu na greve dos trabalhadores na educação, que tinha o Andes, o Sinasef, o governo foi lá e assinou um acordo com uma outra entidade lá da educação, que foi o Proinfes. No nosso caso, o governo assinou um acordo com uma outra entidade que representa uma parcela extremamente diminuta da categoria, 3, 4 estados, tentando usar isso para acabar com a greve, alegando que essa assinatura já extinguiria a ação judicial. Mas, na verdade, é uma tentativa do governo de utilizar o aparato judicial e o aparato administrativo do próprio Estado para tentar deslegitimar e falar que não tem a greve. Então, inclusive, a própria retirada da ação judicial, ela vem muito nesse sentido. Tudo bem que foi algo que nós pleiteamos durante a greve, mas não só a retirada da ação judicial, é a retirada da ação judicial e um processo de negociação. Então, aqui no caso da FENASPES, a greve continua, a orientação hoje do comando de greve é manter a greve até que haja aí a apresentação de proposta pelo governo. Ô, Cristiano, quais são as perspectivas agora? Agora, para vocês, vocês calculam que essa negociação ocorra? Quanto tempo mais vocês imaginam que vão ter que ficar na luta para conseguir uma conversa clara com o governo? Olha, a gente gostaria que o governo apresentasse uma proposta o mais rápido possível. Até porque não é interesse nosso estender essa greve. A gente vem aí de um processo desde a implementação do gabinete de transição do atual governo. Nós apresentamos um dossiê com a situação do INSS, inclusive falando do nível de adoecimento na categoria, e por diversas vezes nós oficiamos os ministérios, né, da Previdência, o MGI, o próprio INSS, solicitando atendimento da pauta. Nós temos aí principalmente o acordo de greve de 2022, que até o momento não foi cumprido. Então, assim, para nós não restou outra alternativa que não fosse aí dar início ao movimento de greve. Então, a gente espera que o governo, ainda essa semana, apresente alguma proposta, apresente aí algum documento para que a gente consiga levar para a categoria, discutir nas assembleias estaduais, discutir numa plenária nacional e também para a gente aí conseguir, né, pensar uma política de previdência, que é necessário a gente ter uma reestruturação do INSS. Quando a gente fala em greve, eu acho que é importante ter esse espaço, né? A gente tem uma defesa da política pública de previdência social. A gente veio de uma contra-reforma em 2019 que tornou as regras das aposentadorias praticamente draconianas.
Então, isso foi um verdadeiro massacre contra a classe trabalhadora. Então, quando a gente fala aqui, é uma greve também em defesa do próprio INSS. E agora o que nos deixa abismado, que uma das grandes preocupações do próprio presidente do INSS, do próprio ministro Lupe, e até mesmo do governo como um todo, é o que eles chamam, que para nós é um termo até pejorativo, pente fino dos benefícios. Então, por exemplo, o BPC, o governo anuncia que poderia cortar aí até 800 mil benefícios. Então, imagina, 800 mil pessoas que ou são pessoas idosas ou são pessoas com deficiência que dependem única e exclusivamente do BPC para sobrevivência. Então, parece que a grande preocupação do governo era que ia afetar o chamado pente fino, e não ao próprio reconhecimento de direitos da população, né? Então, a gente espera que venha uma proposta o mais rápido possível, porque não há interesse estender esta greve, né? O interesse nosso é que haja um processo de negociação e o atendimento das pautas. Perfeito. O Cristiano, nós vamos... agradeço a sua presença aqui, estamos junto com vocês, e, se possível, por favor, continue nos enviando os passos das negociações para a gente chamar para uma nova conversa aqui, quando tiver resolvido esse imbróglio todo, que o governo fizer a proposta, que vocês possam vir aqui contar a contraproposta para o governo. Claro, a gente, quando tiver novidades, a gente encaminha, né? A gente agradece aqui muito espaço para dar uma visibilidade para esse movimento. E aí ressaltar, tem uma ofensiva, né? Principalmente dos bancos, dos fundos de pensão privado, que sempre tentaram privatizar e acabar com a política de previdência pública. A gente até está vendo aí ampliando um pouco o foco da discussão, além da nossa pauta específica, né? Tentando aí estabelecer o regime de capitalização individual, desvincular os benefícios do valor do salário mínimo. Então, acho que é um alerta para toda a população. Tem uma ofensiva de interesse fiscal de transformar aí a Previdência no regime de capitalização individual, que foi o mesmo regime que foi implementado no Chile, que deu uma revolta social e uma miséria muito grande, né? Então, Previdência privada. Não só das nossas pautas, mas assim, deixar claro que aqui é a defesa da política de previdência enquanto previdência pública, e a greve é importante porque ela traz essas questões e essas pautas à tona. Aliás, assim, bem que você tocou nesse ponto, o GGN fez um documentário, a Patrícia Faerman, no Chile, fez um documentário sobre a previdência privada no Chile, o que significou para a população ter vinculado a aposentadoria à previdência privada. Você passa a contribuir para um plano de previdência e não para a previdência social. Então, dentro do canal do YouTube do GGN, você encontra esse documentário, que é muito bom para esclarecer esse ponto aí dessa nova reforma que o mercado quer para a Previdência. E certo, agradeço a sua presença aqui, Cristiano. Muito obrigada por sua presença aqui. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Boa noite, obrigada.